Olá, meu querido, tudo bem? Vamos então continuar o estudo de progressão aritmética, falando então agora de interpolação aritmética. Turma, interpolar, vou até largar aqui o instrumento, o bisturi, né? A interpolação, interpolar, é você inserir termos de tal forma que essa inserção de uma determinada quantidade de termos, juntamente com dois extremos, o extremo A1 e o extremo AN, por exemplo, ou o extremo X e Y, tanto faz. Você inserir esses termos, né, K termos, entre dois outros termos, esse conjunto como um todo, né, precisa formar uma progressão aritmética. Então isso é interpolar, é fazer uma interpolação aritmética, é inserir meios, perfeito? De forma que esses meios aritméticos, junto com os extremos, formem uma progressão aritmética. Existe, assim, olhando assim, parece simples, né? O conceito é simples, só que existem questões interessantes e encontrar a razão da PA, na verdade, né, quando você faz a interpolação, é o que há de mais interessante aí neste sentido. Vem comigo então na tela, olha só. Interpolação aritmética. Vou colocar aqui conceitualmente, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Interpolação aritmética. Nada mais é que inserir K meios aritméticos. E ó, nem venha com a historinha de, poxa, o que é meios aritméticos? Tá de sacanagem, né? Volta lá na nossa aula inicial de sequências e eu ensinei o que são meios, e volta lá no início de PA e eu falei o que são meios aritméticos, que são os termos que estão entre os extremos de uma progressão aritmética. Então vamos lá, nada mais é que inserir K meios aritméticos, beleza? K meios aritméticos entre dois termos que são os extremos A e B, por exemplo. Tá? A e B, por exemplo. Então eu vou pegar K meios e vou inserir entre esses dois meios, esses dois termos, esses dois extremos, A e B, de tal forma que esses K mais 2 termos formem uma PA. Formem uma PA. Essa é a ideia. Então, imaginemos o seguinte, olha só. Imaginemos o seguinte. Aqui eu tenho um termo A. Aqui são os espaços vagos. E aqui eu tenho o termo B. Eu tenho aqui K espaços, ou seja, K termos para eu inserir, né? K termos. Se eu pego K termos e insiro nessas posições, eu insiro os K termos nessas posições, esses K termos mais esses extremos tem que formar uma PA de K mais 2 termos. É só isso. Por que K mais 2? Porque se eu estou inserindo K, não tem dois extremos, então é K mais 2. Então, sempre quando você pega a manha, sempre quando você inserir 7 meios, na verdade a PA vai ter 9. Se você inserir 10 termos, a PA vai ter 12. Se você inserir 20 termos, a PA vai ter 22 termos. Então, sempre 2 termos a mais, porque são os extremos. Ok? Porque você só mexe nos meios. Estamos juntos? Então, olha só. Olha que maneiro. Olha que maneiro. Assim, olha que legal. Assim, o termo geral dessa PA, né, um termo geral dessa PA é o seguinte: AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Esse aqui é um termo geral de uma PA qualquer. PA qualquer. Beleza? Qualquer. Porém,
Quando, preste atenção para depois não babar. Olha só, quando inserimos k termos entre dois extremos, vírgula, a fórmula do termo geral será, dois pontos. Agora, olha só, vamos imaginar elemento A, pontinho, 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 elemento B. Então, aqui eu tenho uma PA, na verdade, eu tenho aqui uma sequência em que eu preciso inserir K termos para formar uma PA, com os termos A e B, que são os extremos. Beleza. Então, olha só, esse aqui é como se fosse o meu primeiro termo, A1. Esse aqui é como se fosse o meu termo, o quê? AK mais 2. Por que AK mais 2? Porque eu vou inserir K termos. K termos. Se eu insiro K termos, K mais 1, K mais 2, que é o outro termo. Então, esse camarada B, ele vai deixar de ser o AN, com N termos, e ele será o termo de posição K mais 2. Lembra que eu falei? Quando você insere 10, você vai ter 12 termos. Então, antes o N era 10, agora é 10 mais 2. Então, a gente fala que é K mais 2, porque K é o que você inseriu, de 10 meios, e mais 2 por causa dos extremos. Então, se você fizer uma analogia com esta fórmula aqui do termo geral, o que você pode discutir? O que você pode entender? Você pode entender que o AN, que é o último termo, ele vai ser o de posição K mais 2. E o primeiro termo não muda, continua sendo o A1. Mas aqui seria N menos 1 se os índices fossem N e 1. Mas os índices não são esses. Os índices são quem? K mais 2 menos 1. Então, diferença dos índices vezes a razão da nova PA. Perfeito? Quem é o AK mais 2? É o B. Quem é o A1? O A. Mais K mais 2 menos 1 é K mais 1 vezes R. Então, turma, essa aqui é a fórmula para o termo geral de uma PA em que é feita uma interpolação aritmética. Viu que é legal? O último termo será o primeiro mais K mais 1 vezes R. Quem é K? A quantidade de termos que você interpolou. E R, a razão. O A é o primeiro termo e o B é o último termo. Fiz me entender? Perfeito. Vamos ver um exemplo aqui para ver como é que fica? Pô, isso é muito maneiro, né? Pô, isso é muito maneiro. Olha só. Exemplo. Vamos imaginar aqui, ó. 2, pontinho, 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 64. Beleza? 2, pontinho, pontinho, pontinho e 64. Tudo bem até aqui? Beleza. Olha o que eu vou fazer. Eu quero inserir, vamos lá, 5 termos, né? 5 não, 4 termos, né? O 2, 3, 4, 5. 4 termos. Eu quero inserir 4 termos, que na verdade eu vou chamar de meios, né? 4 meios aritméticos. Qual será a PA, né? Qual será a PA formada? Então eu te dei o primeiro termo, dei o último termo e falei que eu quero inserir 4 termos ali dentro, 4 meios aritméticos. Então olha só que legal. Olha só que legal. Se você quer inserir 4 termos, o K vale quanto? Vale 4. E eu sei que o B é igual a A mais K mais 1 vezes R. Quem é o B? 64. Quem é o A? 2 mais K mais 1. Concorda comigo? Sim ou não? K mais 1, que vai dar quanto? 5 vezes R. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Aí, olha só, aqui vai ficar 62 igual a 5R. R é igual a 62 dividido por 5. Essa aqui é a razão. Então, para eu chegar ao 64,
a minha razão tem que ser 62 sobre 5. Então, o primeiro termo vai ser 2, o próximo vai ser 2 mais 62 sobre 5, o próximo vai ser 2 mais 124 sobre 5, e assim por diante, até eu chegar ao 64. Essa é a ideia. Tudo bem? Essa é a nossa querida ideia. Safo, então eu posso utilizar termo geral, sem maiores problemas. Por que aqui deu 124 sobre 5, mestre? Porque é esse termo mais a razão. 62 mais 62, 124. Perfeito? Aí depois vai dar o outro mais 124, perdão, mais 62 sobre 5, mais 62 sobre 5, até eu chegar ao quê? Ao 64. Perfeito? Por que esse aqui vai dar 64? Porque esse aqui eu contei uma vez o 62 sobre 5, e esse aqui vai ser 2 vezes. O próximo será 3 vezes, perfeito? O próximo será o quê? 4 vezes. Beleza? Então, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. 4 vezes 62 sobre 5, mais 2 unidades, mais o primeiro elemento. Tudo bem, turma? Estamos juntos? Beleza? Então, deixa eu apagar aqui que ficou um zaralho. Deixa eu apagar aqui que ficou um zaralho. Vou pegar um exemplo menor aqui para colocar números inteiros para vocês. Tá? Vamos lá. 2, 4, 8, 10, 12. Vamos lá. 4, 6, 8, 10, 12. 4 meios aritméticos. Vamos ver aqui agora como é que fica. O B é o A mais K mais 1 vezes o R. Então, 12 é igual a 2 mais 4 mais 1 vezes R. Eu não inseri 4 meios, então o K vale 4. Perfeito? Então, vai ficar 10 é igual a 5 vezes R, a razão aqui é 2. Olha que legal. Se a razão é 2, o primeiro é 2, depois 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8 mais 2, 10 mais 2, 12. Olha aí, eu cheguei a uma PA, olha que maneiro, né? Aqui fica mais simples de ver porque são números inteiros, né? Eu cheguei a uma PA de quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma PA de 6 termos. E o que é uma PA de 6 termos? É K mais 2 termos, porque K é 4. Perfeito? Porque K é 4. Então, você consegue encontrar, a partir do termo geral, você encontra a razão, e aí você encontra com mais tranquilidade a nossa PA, a sequência como um todo. Agora, existe uma forma de você encontrar a razão direto a partir da interpolação? Sim, e isso aqui é top. E isso aqui é top. Quer mais um exemplo, turma? Mais um exemplo aqui, então, ó. Mais um exemplo aqui, ó. Interpolar 4 meios aritméticos entre 4 e 27. Perdão, entre 2 e 27. Vamos fazer assim. Entre 2 e 27, tá? Vamos lá, como é que fica aqui? Qual é a formulinha mesmo? A formulinha é B é A mais K mais 1 vezes R. Você não pode confundir esse termo geral, quando você interpola, com o termo geral da PA em si, tá bom? Porque lá na PA você tem N termos, aqui você tem mais 2, né? Então, por isso que muda uma coisinha só. Quem é o B? 27. Quem é o A? 2. Quantos termos que foram inseridos? 4 meios, beleza? 4 meios. 4 mais 1 vezes R. Então, aqui eu tenho 25 é igual a 5R, R é igual a 25 sobre 5, logo, R dá quanto? A razão é 5. Se a razão é 5, a PA é o quê? 2, 7, 12, 17, 22, 27. Olha que legal. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Por que tem 6 termos? Porque são K mais 2. O K não é 4? 6 termos. Viu como é que é de boa? De boa, bem tranquilo, tá? Bom, vamos lá. Como é que eu encontro, mestre? Como é que eu encontro
como é que eu encontro a razão de uma interpolação? Olha só. Razão de uma interpolação. Razão de uma interpolação. Perfeito? Beleza. Agora vamos lá, como é que funciona aqui? O que nós sabemos do termo geral? Que o B é o A mais K mais 1 vezes R. Sim ou não? Beleza. Agora, olha só. B menos A é igual a K mais 1 vezes R. Ou seja, o R, que é a nossa razão, vai ser B menos A sobre K mais 1. Isso aqui você tem que guardar. Então, para você encontrar a razão direto da PA, é você subtrair os extremos e dividir por uma unidade a mais que os termos, K-meios, que você interpola. Só isso. Caramba, mestre, mentira. Mentira, que é só isso. Só isso. Somente isso. Então, vamos lá. Olha que legal. Qual foi o exemplo que eu acabei de usar aqui com vocês? 4 meios entre 2 e 27. A razão deu quanto? 5. Então, olha só. Entre 2 e 27, eu quero colocar 4 meios aritméticos. Como é que eu encontro a razão? A razão será 27 menos 2 sobre 4 mais 1. Então, vai ser quanto? 25 sobre 5, a razão é 5. Pronto, você não precisa fazer tudo isso aqui, ó. Basta você fazer a diferença dos extremos dividido por uma unidade a mais que o nossa quantidade de meios que você interpolou. Achou 5? Acabou. 2 é o primeiro termo. Depois, mais 5. 7 mais 5, 12, 17, 22 e 27. Acabou. Muito de boa. Muito tranquilo. Então, essa é a forma de você encontrar a nossa querida razão de uma interpolação aritmética, né? Beleza. Batemos esse ponto de interpolação. Agora eu quero fazer o seguinte com você, olha só. Vou dar algumas dicas para vocês aqui, ferozes. Olha só. Dicas. Ou melhor, vou colocar assim, dica. Dica. Presta atenção. Em uma PA, em uma progressão aritmética de quantidade de termos ímpares, ou melhor, a quantidade é singular, né? Em uma PA de quantidade de termos ímpar, podemos dizer que, 2 pontos, o termo central, que isso, mestre? Parou. Se eu tenho uma PA de 5 termos, existe o termo central. Se eu tenho uma PA de 6 termos, não existe um termo central. Fica 3 para um lado, 3 para o outro, não existe um termo central. Se eu tenho uma PA de 7 termos, existe 3 para um lado, 3 para o outro, e quem que sobrou? Olha só, sobrou o A4. Então, quando eu tenho uma PA de quantidade de termos ímpar, existe o termo central. Mestre, como é que eu encontro esse termo central? Existe uma forma mais direta, um artifício mais direto? Sim, utilizando a técnica de termos equidistantes. Então, olha só, o termo central, ele pode ser encontrado como a média aritmética dos extremos da nossa querida PA. Essa é uma forma de você encontrar o termo central de uma PA. Que isso, mestre? É isso mesmo? Sim. Sabe por quê? Isso aqui é voodoo? Isso aqui é voodoo? Não. Eu poderia muito bem falar para você agora, ó, isso aqui é a técnica do ISMA. Mas não é, não fui eu que inventei, né? Longe disso, longe disso. Então eu só estou repassando para vocês o que o Titi estudou. Então olha só, por que isso aqui funciona? Porque você sabe melhor que eu, né? Que numa PA de 3 termos, o termo central é a média aritmética dos extremos. Beleza? Sim. Se você olhar então para uma PA
em que o termo central, vou colocar aqui TC, tá? Termo central, né? Vou colocar A1 aqui, vou colocar AN aqui. Em que o termo central é aquele TC, concorda comigo que eu posso fazer que TC é a média aritmética dos extremos? Sim, dos extremos dele? Sim, posso. Só que concorda comigo que os extremos dele aqui é equidistante desses extremos aqui? Sim, porque são termos equidistantes. A quantidade que tem aqui, ó, é a mesma quantidade de termos que tem aqui. K e K termos. Então, o A1 e a N são termos equidistantes. Por isso que TC pode ser A mais B sobre 2, que são os vizinhos, ou A1 mais AN sobre 2, tanto faz. Perfeito? Então eu posso fazer a média aritmética dos extremos e eu encontro sempre o termo central de uma PA de termos com uma quantidade ímpar, né? Com uma quantidade ímpar de termos. Vamos para mais uma dica? Vamos. Ainda relacionado a termo central? Vamos lá. Dica. Dica. Ainda falando acerca do termo central, perfeito? Bom, em uma PA de, ou melhor, com quantidade de termos ímpar, como é que eu coloquei aqui? Vou colocar com, né? Com. Em uma PA com quantidade de termos ímpares, ímpar, melhor dizendo, podemos dizer que, vírgula, podemos, para deixar no mesmo padrão, né? Podemos dizer que, dois pontos, o termo central é igual à soma dos termos de posição ímpar menos a soma dos termos de posição par. Galera, pega essa manha aí, ó. Pega essa manha. Pega essa manha. Mestre, existe uma outra forma? Sim. O termo central pode ser a média aritmética da soma dos termos. Soma dos termos ímpares mais a soma dos termos pares dividido por n. Como eu tenho a soma dos ímpares e a soma dos pares, eu tenho n termos na PA. Porque quem não é par, é ímpar, e quem não é ímpar é par. Então eu tenho n termos. Então eu posso fazer a média aritmética da soma dos ímpares, das ordens ímpares, com a soma dos elementos de ordem pares, dividido por n. Também posso encontrar o termo central a partir da soma da PA. Soma da PA dividido, ou melhor, dividida, porque é feminino, né? A soma da PA dividida por n. Então essa aí é uma outra forma de eu encontrar o termo central. Galera, isso aqui ajuda muito. Sabe por quê? O camarada pode trazer na prova para você assim, ó. Dado que a soma dos termos ímpares de uma PA é tanto e a soma dos termos pares é tanto, pronto, você já encontrou o termo central. Porque é só dividir ou só fazer a diferença, ou pegar esta soma e dividir por n. Perfeito? Então é muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. Dá para resolver, trazendo essa informação para a questão, dá para resolver de boas, tá? Beleza, mestre, isso aí funciona mesmo? Funciona. Olha só. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos ver essa PA aqui, ó. 1, 2, 3, 4... PA simples, só para a gente, né, entender o esquema aí. O que seria SI? Soma das ordens ímpares. A1, A3 e A5. Então, 1 mais 3 mais 5. Soma dos pares. 2 mais 4. Isso aqui dá 9 e isso aqui dá quanto? 6. 9 menos 6, 3. Pronto, matei essa aqui, ó. Termo central sendo a diferença. Safo? Opa, a outra formulinha. Soma dos ímpares mais a soma dos pares dividido por n. Quantos termos são? 5. Aqui vai dar 15 por 5, que dá quanto? 3. Termo central. Encontrei também. Ou a soma da PA. Qual é a soma aqui, galera? A soma é somar todos os termos. Dá 15. Soma da PA dá 15 dividido por quantidade de termos, que são 5. Então, 3 também deu. Então, perceba que eu encontrei por 3 formas diferentes, não levando em consideração essa aqui, que
que seria a quarta, existem 4 formas diferentes de você encontrar o termo central. Pô, bem tranquilo, bem de boa, passando aqui realmente mais chegado para você chegar na hora da prova e se sentir confortável na resolução de questões. Perfeito até aqui? Beleza? Ok. Bom, seguindo o baile então, agora eu vou falar um pouquinho, né, da interpretação geométrica da PA. Interpretação geométrica da PA, ou ainda interpretação gráfica de uma PA. Galera, se você parar para observar, qual é o termo geral? Deixa eu pegar. Qual é o termo geral mesmo? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Esse aqui é o termo geral. Sim ou não? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que essa PA comece no A0. Vamos imaginar que essa PA aqui comece no A0. Tá, pode ser no A1 também, tanto faz. Tá? Tanto faz. Mas vamos imaginar aqui ela iniciando no A0. Só para você entender. Tá? Se começar no A0, esse camarada aqui é o quê? Vai ser 0, sim ou não? Então aqui nós teremos AN é igual a 0 mais N vezes R. N vezes R. Concorda comigo que o R é constante? O R é constante. O que varia é o N. Esse número de termos que é variável. Perfeito? Que é variável. Isso aqui também é o quê? Constante. E aqui eu escrevi o AN, perdão, eu escrevi o AN em função de uma constante, A0, mais o produto de uma variável, que é o N, com a constante R. Se você fizer um paralelo com isso aqui, ó, Y é igual a AX mais B. O B é uma constante, o X é a variável, beleza? E o A é a outra constante. E eu escrevo o Y em função deles. Então perceba, galera, que há uma ligação muito estreita em PA com uma função afim. Então, olha só. Olhando com bastante carinho, né? Olhando com bastante carinho, assim, eu posso escrever o termo geral de uma PA, sendo assim, ó, A em função de X. AX é a quantidade de termos, né? AX é igual a A0 mais R vezes X. Acabou. Isso aí é uma função afim. Se eu jogo aqui, ó, no eixo Y e no eixo X, olha o que acontece com o gráfico. É esse aqui. Aqui é quem? A0, que seria o coeficiente linear, perfeito? E o x é a nossa variável. O x é a nossa variável real. Esse x aí é como se fosse o nosso n. Perfeito? É como se fosse o nosso n. Ó. E esse n está diretamente ligado com o eixo x. Então, se n for 1, se a quantidade de termos for 1, eu tenho A0 mais R. E chego no A1. Se o n for 2, eu tenho A1 mais R. E chego no A2. Se o n for 3, eu chego no A3. E assim por diante. Então, percebo que em uma função afim, os elementos da ordenada que possuam domínio natural formam
formam uma PA. É isso. Os elementos que estão na vertical, eles vão formar uma PA. Por que tem que pular do 1 para o 2, para o 3, para o 4 no eixo X? Porque ali é a quantidade de termos. Não posso ter uma quantidade de termos 1,5, 1,2. Vamos pegar um exemplo aqui para massificar legal? Olha só. Exemplo. Eixo Y e eixo X. Beleza? Eixo Y e eixo X. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Tá? Vou pegar aqui. Aqui eu vou pegar o elemento 2, beleza? Elemento 2. E eu vou escrever a seguinte PA, ó. Ou a seguinte função, né? AX é igual a 2 mais 3 vezes N. Perfeito? 2 mais 3 vezes N. Olha que legal. Se o N for 1, o que acontece? O A1 será 2 mais 3 vezes 1. Se o N for 2, eu tenho A2 igual a 2 mais 3 vezes 2. Se o N for 3, eu tenho um A3 igual a 2 mais 3 vezes 3. E assim por diante. Quanto que dá aqui? 5, que é 3 mais 2. Quanto que dá aqui? 3 vezes 2, 6, 7, 8. Quanto que dá aqui? 9, 10, 11. Perfeito? Então, quais seriam os termos? Seriam os termos. Para quando N é 1, seria 5. Para quando N2 seria 8. Deixa eu melhorar aqui. Seria 8. E para quando N3 seria quanto? Seria 11. E assim por diante. Beleza? Vamos pegar agora esses elementos aqui, ó. Ó, 2, 5, 8, 11 e assim por diante. 2 mais 3, 5, mais 3, mais 3 e assim por diante. Então, perceba que o coeficiente angular de uma função afim é igual à razão. O coeficiente angular será igual à razão. Pô, isso é muito top, turma. Isso é muito top. Muito top mesmo. Muito top. Muito top. Vamos lá. Exemplo. Olha aqui, ó. O A1 sendo 2 e o AN sendo 2 mais 3 vezes N. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Lembra lá de... Cara, isso aqui é... Larguei. Ó. Lembra lá de sequências? Que eu expliquei lá de lei de formação? Então, isso aqui é uma lei de formação. É uma lei de formação onde eu tenho A1 e eu tenho uma fórmula de recorrência. Tá bom? Em que eu encontro qualquer termo a partir do triplo da posição dele, mais 2 unidades. Se você parar para olhar, isso aqui é a mesma coisa que o quê? AX igual a 2 mais 3 vezes x. Isso aqui é uma função. Y, que vai ser o resultado, vai ser 3x mais 2. Isso aqui é uma função afim. Cara, olha que legal. Olha que legal. Se for 0, dá 2. Cortou aqui. Começa daqui. Então, se for 0, é 2. Se for 1, dá 5. Se for 2, dá 8. E assim por diante. Então, esse gráfico aí representa uma PA. Mas por que o gráfico não continua aqui, ó, para cá? Porque eu não posso ter uma quantidade de termos negativa. Perfeito? Por isso que ela começa... Né, o ponto de partida do gráfico é a partir da abscissa zero. A abscissa zero, porque quando eu não tiver termo, o primeiro termo... Quando eu não tiver mais termo, né? O primeiro termo é sempre o quê? Sempre 2. Se isso aqui não existir, eu tenho o termo 2. Perfeito? Da nossa sequência. Então é isso aí. Esse é o paralelo a partir da nossa função afim. Agora, mestre, olha só.
Então, toda vez que eu visualizar numa prova um gráfico que seja de uma função afim, eu posso dizer que aqueles elementos que estão na imagem, né, que possuem abscissas inteiras, aqueles elementos formam uma PA? Exatamente, vai formar uma PA. E como é que você encontra a razão de uma PA? Olhando para o gráfico. A razão da PA pode ser encontrada como AN menos A0 dividido por N. Isso aqui pode ser a forma uma forma, né, de você encontrar a razão. 8, uma PA de 3 termos, né? 3 termos, 2, 5, 8. 8 é o AN, menos 2, que é o A0, dividido pela quantidade de termos. Isso aqui vai dar 6 sobre 3, então a razão é quanto? A razão é 2. Perdão. Fiz besteira aqui. 8 menos o A0. O A0 vai ser 0, né? 8, perdão, menos 2. E aqui eu pulei duas unidades, ó. 1, 2. 8 menos 2, 6, dividido por 2. Aqui eu tenho 3, que é a minha razão. Então, eu fui, ó, 2 para 5, pulei 3. De 5 para 8, também pulei 3. Então, essa quantidade N aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. Esse aqui é o A0, perfeito? Porque quando eu coloco o 0, dá ele. Vou até melhorar aqui, ó. Colocar A0. Esse aqui vai ser o A1, porque quando eu coloco 1, resulta ele. E esse aqui vai ser o A2. Então, você tem que pegar esse 2 aqui, ó, para dividir esse N aqui, ó. Perfeito? Por isso que é 2. Porque eu começo a contabilizar com A0. Show de bola, turma? Beleza? Bom, para não ficar muito extenso, não, melhor, vou terminar aqui que só falta falar de uma coisinha bem rápida, tá? Que é a associação com juros simples. Olha só, analisando a PA junto aos juros simples. Então, PA versus juros simples. Turma, eu trago aqui um exemplo motivacional para a gente trabalhar a parte teórica. Um capital de R$200 foi aplicado a um juros simples de 3% ao mês. Beleza? Qual o montante após 47 meses? Qual é o montante, né, deste capital investido após 47 meses? Montante, galera, é o capital inicial mais os juros que aquele capital rendeu no tempo. Então, essa é a ideia. Então, se você olhar para montante, você tem que saber que montante é capital mais juros. Isso aqui você tem que saber. E olha só, a gente não começa com R$200? Sim, R$200. Depois vem 3% a mais. Então, o próximo termo é 200 mais 3%. Depois é o termo anterior, 200 mais 3%, mais os 3% de 200 de novo. Então, perceba, turma, que até você chegar ao 47, você está pegando o A1, aqui você pega A1 mais a razão, aqui você pega o A2 mais a razão, que é 3%, e assim por diante. Então, isso aqui é uma PA. Uma PA em que o termo percentual, 3%, é a razão. 3% em cima de quem? Em cima do capital, em cima de R$200. Né? Então, olha só, olhando com carinho, a razão vai ser o quê? 3 sobre 100 de 200. Corta. 3 vezes 2, R$6. Então, a razão é R$6. Então, a PA vai ser o quê? 200, depois 206, depois mais 6, 212, 218 e assim por diante, até eu chegar no A47. Ele quer saber esse A47 aqui, ó, que vai ser o capital inicial 200, mais todos os juros até lá. Beleza? Aí você aplica termo geral agora, sabe?
Então, ó, o A47, viu que legal? Será o A1 mais 46 vezes a razão. O A47 será o A1, que é quanto? 200 mais 46 vezes 6. O A47 será quanto? Quem é o A1, galera? Esse aqui é o A0, assim que eu apliquei. O A1 é depois de passar um mês, ou seja, rendeu 3%. Então, o A1 vai ser quanto? O A1 vai ser... Opa, aqui é 206, né? O A1 vai ser 206, 46 vezes 6. E isso aqui somando vai dar R$ 482. Beleza? Então, essa é a ideia. Passou um mês, cheguei ao A1. Quando o tempo passa um mês, eu chego no A1. O A1 é quanto? 206, que já tem os 3% em cima. Então, você pode entender que os juros simples, ele forma uma sequência em PA, onde a razão é exatamente a percentagem, a taxa de juros, no caso, aqui no exemplo, né? Taxa de juros mensais, 3% ao mês. Beleza? Capital inicial é o A0, primeiro mês que passa é o A1, que é esse R$200, mais a taxa percentual, 3%, que é R$6, 206 é o A1. A partir dali, uma sequência de PA, você joga termo geral e corre para o abraço. Boa? Então essa aqui é o nosso paralelo com os juros simples, beleza? Bom, é isso que eu queria falar de progressões aritméticas, espero que você tenha entendido, que tenha aprendido, compreendido. Veja, reveja, faça seus resumos, faça seus formulários, façam questões, pratiquem bastante e eu estou disposto, né, estou à disposição lá no Fórum de Dúvidas para ajudá-los da melhor forma possível, beleza? Grande abraço, bons estudos e até mais. Valeu!